Saudades de vocês. Professora Diana Ramos. Esta aula é direcionada para os alunos da primeira série do ensino médio A, B e C do Instituto Santa Terezinha. Bem-vindos ao caderno, a aula 11 do livro 3, a partir da página 52. Então, nós vamos discutir a segunda geração e a terceira geração do romantismo brasileiro. O livro, começamos a entrar no clima da poesia da segunda fase a partir da série Amor, Te Amo. Gabriel, protagonista da série, ele bem representa os poetas da segunda geração. Sonhador, melancólico, né? Ele ama uma mulher inatingível, inalcançável, né? Ele nunca vai concretizar esse amor com a Lena. A Lena também representa essas mulheres que nós vamos ver cantadas, poetizadas por Álvares de Azevedo, e a Malvina, que vai representar a própria morte aí, né? A dor, a desilusão de um mundo, do mundo do qual não vale a pena viver, né? Então é por isso que o livro de vocês começa com Amor, Te Amo. Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes desta segunda fase ou segunda geração, que é a influência do Álvares de Azevedo. Eu vou falar desse poeta, que é o mais conhecido, né? A influência que ele recebeu do poeta inglês Lord Byron, tá? No livro de vocês têm inclusive um poema do Byron, Uma Taça Feita de um Crânio Humano, né? E o Álvares de Azevedo, então, será esse poeta ultra romântico no contexto do chamado mau século, a tuberculose, mas também acaba sendo a desilusão, a frustração, a angústia, o sofrimento, né? É uma poesia por demais sentimental, melancólica. Nós temos o tédio, o niilismo, essa ideia de que se busca, mas não se encontra absolutamente nada, o nada está presente, né? E o escapismo, essa fuga da realidade no sonho, essa fuga da realidade na morte, né? Na solidão, e a influência, como já disse aqui, tanto do Byron também, como do Goethe, o alemão, né? Aí nós temos aqui os temas do Álvares de Azevedo: a fantasia, o sonho, a morte. A morte é uma temática muito recorrente. É a segunda geração. É a fase pessimista. É a fase das angústias extremamente fortes. A frustração é a tônica dos poetas da segunda fase, né? O pessimismo, o tédio, né? O tédio, isso é muito forte. Então nós temos também no amor a idealização da mulher, a sensualidade, mas uma mulher sempre vista em sonhos ou na embriaguez do poeta, nós vamos ver isso. E nós temos ainda os textos fantásticos, macabros, né? Que muito parece, alguns deles, com Edgar Allan Poe. Tá? Então, vamos avançar aqui. Eu vou mostrar, olha esse poema aqui. Eu espero que vocês consigam visualizar aqui, mas se não, olhem um caderno de vocês têm um livro de vocês, acompanhem e vamos interagir nesta aula, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã? Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã? Quanta glória presinta em meu futuro, que a aurora de porvir, que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então, é recorrente a temática da morte. Então, o eu lírico, ele busca a morte. Nós temos a evasão do eu lírico, o escapismo do eu lírico na morte. Aqui no último ponto desse poema ele diz: que sol, que céu, que doce nalva, a cor da natureza mais bonita, mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã.
Então, por isso que é chamada de poesia ultra-romântica, que é poesia tédio. O poeta não deseja, né, viver, mas deseja a morte, a fuga da realidade. Neste outro poema, vocês têm no cadernão de vocês, na página 55, pálida a luz da lâmpada sombria sobre o leito de floresta de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor, ela dormia. É impressionante a presentificação das mulheres em Álvares de Azevedo. Todas muito virginais, vaporosas, né? Todas muito inalcançáveis, inacessíveis. O clima em que essas mulheres aparecem é em clima de sonho, fantasia, delírio, embriaguez, que mostra então essa nunca concretização, ele não vai conseguir ter acesso a essa mulher por conta de ser ela inalcançável. Aqui no final ele diz, era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Então nós temos a presença do sonho. Há a sensualidade marcante, mas uma mulher sempre intocável, né? Ele diz aqui, era a mais bela, seio palpitando, nós temos a sensualidade, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, olha, anjo, inacessível, espiritualizada, divinizada, né? Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Por isso que ele diz no seu epitáfio, né, no epitáfio do Álvares de Azevedo, diz, foi poeta, sonhou e amou na vida. Amou em sonho, em devaneios, em delírio, em embriaguez. Vamos para a terceira geração, a terceira fase. Essa fase é uma fase muito especial. Acompanhem comigo a seguir na página 56. Tá? Nós temos o Castro Alves. Vejam que esta fase, essa geração, é chamada geração de transição. O Castro Alves se inspira muito em Victor Hugo. Victor Hugo, autor de Os Miseráveis. Tá? Então nós temos uma geração chamada de condoreira, geração hugoana, as aves de voo alto e solitário, como albatroz, águia, né? São aves muito recorrentes na poesia castro-alvina. Eu tenho uma paixão pelo Castro Alves muito antiga, um caso de amor com ele, exatamente porque ele é um poeta que utiliza a sua arte para fazer com que as pessoas acordem e vejam a realidade da escravidão no Brasil. Então, ele usa um tom declamatório, grandiloquente, uma oratória, né, com grandes figuras de linguagem, para comover as pessoas, para fazer com que as pessoas acordem da letargia e verifiquem a mão de obra escrava no Brasil de um modo perverso e terrível, né? E como era tratado o negro no Brasil, como era escravizado, como era separado da sua família. Então ele faz com que a poesia comova o leitor e convide e faça com que o leitor se engaje na luta abolicionista, republicana, anti-escravista, né? E os temas dele são sociais, políticos, humanitários, lutas abolicionistas, lutas republicanas, mas também ele tem poesia de amor também. Nós vamos ver o lirismo amoroso na poesia dele logo mais, ok? Então eu quero mostrar para vocês aqui o Navio Negreiro, mas antes de falar do Navio Negreiro, tem um poema dele que ele nos convida à leitura, nos convida à reflexão. Ele diz, ó bendito que semeia livros da mão cheia e manda o povo pensar. E aí, gente, eu costumo dizer assim, quem lê pensa, quem pensa descobre, quem descobre transforma. Nós só iremos transformar a sociedade na qual vivemos se nós
conseguirmos descobrir, conhecer, refletir sobre esta realidade. E Navio Negreiro é um poema épico, um poema grandioso, é um poema de uma catarse muito grande, de uma emoção muito grande, de uma eloquência e de um conhecimento muito grande das figuras que ele utiliza, grandes metáforas, comparações. Ele faz citação de grandes escritores também. Tá? E ele diz, estamos em pleno mar, começa assim, né? Estamos em pleno mar. E é que ele diz, era um sonho dantesco relativo a Dante Alighieri, a Divina Comédia, o tombadinho das luzernas da vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites. Ou seja, ele mostra como os escravos vinham da sua casa na África, nos porões dos navios negreiros, e como esta viagem era uma viagem de morte, de sofrimento, de dor, de açoite, de perversidade. A jornada humana nesse contexto é tremendamente terrível, dos senhores brancos para com os seres humanos que eram tratados de uma forma terrível. Eu não consigo nem descrever nesta aula, mas vamos ver aqui na poesia. Presas nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Nós temos uma antítese, né? Chorar, dançar. E são obrigados a dançar. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. Mais uma metáfora mostrando esse antagonismo perverso que modulava a escravidão. No entanto, o capitão manda a manobra, é após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar. A diferença entre a natureza e aquela condição de escravidão e de sofrimento nos porões dos navios negreiros. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas olha só. Vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Eles eram obrigados a dançar para que os marinheiros assistissem ao espetáculo. Dançar com fome, dançar famintos, dançar escravizados, dançar humilhados, dançar chicoteados. Era essa a realidade que o Castro Alves queria mostrar na sua poesia abolicionista. Gritos, ais, maldições, preces, né? E ele diz aqui, presentificando, né, Deus, ele diz, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar. Ele pede a interação da natureza, né? Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas águas, do teu manto este borrão? Astro, noites, tempestades. E ao final, aqui ele vai citar quem são estes, né? São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com tiros mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Como eram capturados, como viviam em liberdade, viviam em comunidades felizes, e os homens brancos o capturaram. Os traziam para a mais cruel escravidão. Tem vários filmes que vocês já devem ter assistido, para que vocês vejam os horrores da escravidão. Esse ponto eu quero encerrar com esses 2 últimos versos deste poema. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. A bandeira que esconde tanta infâmia e covardia. Olha a correlação com os tempos em que nós vivemos. Olha a correlação com um dos símbolos da nossa nacionalidade encobrindo horror e covardia. Né? E aqui ele diz, Auriverde, referindo-se à bandeira, Auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que dá liberdade após a guerra,
foste hasteada dos heróis na lança, antes te houvessem rota, rasgada na batalha, que servires a um povo de mortalha. Eu convido vocês a conhecer mais Castro Alves, a ler mais sobre ele e sobre a poesia dele, combativa, engajada. Rapidinho, eu só quero falar para vocês da poesia lírica amorosa. Como ele é um poeta pré-realista, ele já mostra a mulher do ponto de vista mais carnalizado, mais próximo, diferente da mulher vista pelo Álvares de Azevedo. Mulher inacessível, inatingível, inalcançável. Aqui você vê uma mulher mais próxima à realidade. Aqui nesse poema, uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo. Então você percebe uma mulher mais próxima à realidade, que é uma espécie de revolução em relação aos poetas do romantismo das gerações passadas. Então ele mostra uma mulher acessível, carnalizada, portanto mais próxima da realidade. Ok?